noite. Estamos aqui para mais uma videoaula da Unipac de Uberaba. Grande prazer estar com vocês. Pena que infelizmente nós temos que continuar com o distanciamento provocado pelo isolamento social. Esperamos sinceramente que isso passe em breve. Assim como vocês, nós professores estamos malucos para poder voltar para a sala de aula. Para nós que realmente não estamos aí adaptados às tecnologias de educação à distância e que temos nos desdobrado para aprender um pouquinho, para conseguir colocar essas técnicas à disposição da educação em cursos presenciais, tem sido uma missão gratificante de contínuo aprendizado. Mas ainda continuamos com aquela sensação de que nada substitui o contato humano em sala de aula. Na última semana nós tivemos o nosso teste, a nossa avaliação da primeira etapa e os resultados foram muito promissores. Excelentes os resultados obtidos por vocês. Eu agradeço pela atenção que têm destinado às nossas aulas, agradeço pelo comprometimento e espero que possamos seguir juntos nessa caminhada, mas que seja breve esse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Desejo a você e sua família muita saúde, muita felicidade e vamos todos nós juntos para a superação dos desafios que chegam com o mês de maio. Que maio seja um mês de esperança renovada e, quem sabe, com a graça de Deus, a cura para a Covid-19 seja alcançada. Enquanto isso não acontece, nós vamos continuar com os nossos bate-papos, com as nossas aulas, com a nossa interatividade, aqui por meio das ferramentas digitais. Se você perdeu alguma aula durante o período em que o link estava no site da Unipac de Uberaba e deseja rever essa aula, basta entrar no meu canal do YouTube, que ao longo de todo esse semestre as aulas continuarão disponíveis para você poder acessar. Hoje a gente faz um bate-papo sobre a prova, sobre o teste que você fez. Essa avaliação para você conseguir identificar como é que está o seu desempenho, como é que está o seu aprendizado na disciplina de legislação tributária e direito empresarial. Você teve uma prova composta por 5 questões, não é isso? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte: a ordem que nós vamos estar discutindo essas questões e respostas com vocês aqui pode estar diferente em relação àquela que vocês fizeram no teste pelo portal. Por que isso? Porque o portal disponibiliza um mecanismo que transforma a sequência das questões e também das respostas em algo aleatório. Isso até para evitar aquele desejo, aquela vontadezinha de colar. E colar, todo mundo sabe, não faz bem para ninguém, a gente não aprende nada com isso. Então pode ser que durante as nossas discussões aqui agora, dessas 5 questões, você identifique que elas estão fora da ordem em que você desenvolveu a sua avaliação. Pois bem, vamos lá. Eu vou pela minha sequência aqui e você vai relembrando a sequência que você fez no portal. A primeira questão estava relacionada ao conceito de direito tributário, não foi isso? O conceito de direito tributário guarda correspondência com a noção de... Aí você tinha 5 alternativas básicas: penalidade, atividade pública discricionária, cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada, prestação facultativa e instituição por decreto autônomo. Então vamos lá. Tributo é penalidade? Nós falamos muito disso em sala de aula antes de começar esse isolamento social provocado pela pandemia. Até parece castigo, principalmente o imposto de renda que afeta a todos nós trabalhadores, em especial quando você começa a dar os seus primeiros passos rumo ao sucesso profissional. Por quê?
passou a ganhar mais de 2 salários mínimos, você passa a ser sócio da Receita Federal, que vai te dar a facada do famigerado imposto de renda. Então, realmente, o imposto de renda parece castigo para quem trabalha e conquista sucesso pelos seus próprios esforços e méritos. Mas não é. Tributo não é, de forma alguma, penalidade. É uma atividade pública discricionária? Com certeza não. O que foi que nós dissemos? Uma vez instituído por lei, automaticamente exige-se de forma vinculada que ele seja cobrado. Lá na alternativa de prestação facultativa, também falamos a respeito disso. Trata-se de uma prestação de natureza compulsória. Você não escolhe se vai ou não pagar. Você tem que pagar. Tanto que o nome de um dos tributos que vem sendo discutido agora nesses tempos de pandemia e que nós falamos em sala de aula que era muito raro, tem este sobrenome. Qual é mesmo? Empréstimo compulsório. Você se lembra? Pois é. Na última alternativa, letra E, instituição por decreto autônomo. Tributo é instituído por decreto? De jeito nenhum, né, gente? O tributo é instituído por lei. E lá, voltando na alternativa C, cobrança mediante atividade administrativa que é plenamente vinculada. Já tinha dado a resposta para vocês quando a gente comentou as outras alternativas, não é isso? Na minha sequência é letra C, mas pode ser que na sequência de vocês esteja com letra diferente. Então, qual é mesmo a resposta de o conceito de tributo guarda correspondência com a noção de cobrança mediante atividade administrativa que é plenamente vinculada. Passamos então para a questão 2, continuando aí a nossa vista de prova. Isso é só para você conferir o seu sucesso, que tenho certeza que você saiu muito bem, principalmente se assistiu à nossa aula de revisão, né? Falei que a aula era importante. Relaciona-se à definição de direito tributário a noção de... O que é direito tributário? Pense em relação a essas alternativas que foram disponibilizadas, qual delas está diretamente relacionada à definição de direito tributário. Então vamos lá. Alternativa A, você tinha receita mobiliária. É isso mesmo. No direito tributário nós temos apenas a questão das receitas de origem imobiliária. É isso? Com certeza eu acho que essa não cai. Essa não dá certo aí para a sua resposta, não vai cair como luva. O mesmo vale para a receita originária, também grande furada. Penalidade pecuniária, o que nós falamos lá na resposta da questão anterior? Embora pareça castigo, não é. Contribuição tarifária? É isso mesmo. Só tem contribuição dentro da possibilidade de tributos fixada pela legislação brasileira? Não, não é isso? Com certeza existem outras. E por último, na alternativa E, aqui na minha sequência, cobrança plenamente vinculada. Portanto, uma questão que se você respondeu corretamente a anterior, acertou essa também. Se errou a número 1, pode ter errado a número 2 também se insistiu na mesma linha de raciocínio para a sua resposta. Terceira pergunta e resposta aí da nossa prova da última semana. Escapa ao conceito de direito tributário a ideia de... Olha que agora é o inverso, é o extremo oposto daquilo que nós havíamos falado nas questões anteriores daquilo que tinha sido indagado.
Enquanto as duas primeiras questões queria saber o que é que se relacionava ao conceito e à definição do direito tributário, agora nós temos uma questão que pergunta entre as alternativas abaixo relacionadas, qual é aquela que escapa, que foge ao conceito ou à noção de direito tributário. Quais são as opções? Bastava você estar atento à resposta das questões 1 e 2, que com certeza ia se sair muito bem nessa se estivesse atento ao enunciado. Então vamos lá, quais eram as alternativas? A alternativa A na minha sequência, lembrando que pode ser diferente na sua. Prestação pecuniária. Não tem valor? Nós não fixamos, nós não sabemos quanto deve ser pago em imposto e esse pagamento se dá em moeda? Compulsoriedade é a alternativa B. É prestação facultativa? Não, é prestação compulsória. Você não escolhe se vai ou não pagar. Uma vez fixado em lei, automaticamente você é obrigado a pagar. Então essa prestação é sim compulsória. É uma atividade administrativa vinculada? Opa, inclusive essa era a resposta da questão anterior, não é isso mesmo? E na alternativa E, é instituído por lei? Sim, não é instituído por decreto autônomo, como nós vimos na resposta da questão anterior. Então, o que é que sobrou para nós de alternativa? Letra C, penalidade. O tal do tributo é igual Denorex. Denorex parece remédio, mas não é. Tributo parece penalidade, parece castigo, mas não é. Então, na minha sequência, a alternativa a ser marcada como correta para a sua questão, que é qual das alternativas abaixo escapa ao conceito, à definição de tributo, a minha alternativa é a letra C, penalidade. Mas pode estar em outra sequência, como a gente já falou anteriormente aqui na aula de hoje. Continuando com a nossa vista de prova. Quarta questão. A natureza jurídica do tributo é determinada. Qual dessas alternativas nos dá a plena convicção em relação à natureza jurídica que vai ser atribuída ao tributo? Primeira alternativa, pela sua denominação e demais características formais adotadas pela lei. Essa aqui deixa você um pouquinho na dúvida, tá certo? Essa é uma daquelas questões de múltipla escolha que, se você não tiver antenado em toda a estrutura da questão, se você não ler todos os enunciados, pode cair feito patinho. Letra B, pela destinação legal do produto, da sua arrecadação, é isso? Vamos pensar melhor, vamos seguir adiante. Pelo fato gerador da respectiva obrigação, opa, olha só como é parecido lá com a sua alternativa A, que podia, repito, estar em uma composição diferente. Desculpe aí esse balançadinho que eu ainda estou montando uma estrutura para poder atender melhor vocês. Vocês podem ver que a iluminação hoje está um pouquinho melhor e a gente já conseguiu colocar o vídeo numa disposição de imagem que ocupa melhor a tela do seu notebook ou do seu celular, dependendo qual é a sua forma de acesso. Inclusive, a nossa opção em disponibilizar o link para vocês acessarem as aulas no meu canal é justamente permitir um acesso democrático. Você escolhe qual é o equipamento e, por intermédio do YouTube, assiste a hora que quiser, quando quiser. Lembrando que durante todo o semestre vai estar disponível. Voltando lá então para a questão 4, que vocês já sabem que o professor aqui adora bater um papo. E hoje, com essa iluminação que está ajudando a beleza aqui do mestre, com certeza eu estou muito mais empolgado para poder estar gravando essa aula para vocês. Então, lá na questão 4,
Qual que era a opção C mesmo? Pelo fato gerador da respectiva obrigação. Qual que era o A? Pela sua denominação e demais características formais adotadas pela lei. Realmente o tributo é criado por lei, mas não são as características formais e a denominação, o nome que ele recebe, que vão definir qual é a natureza jurídica, mas sim o fato gerador. O que é o fato gerador do imposto de renda? Renda. O que é o fato gerador do imposto de circulação de mercadorias e serviços? A circulação de mercadorias e serviços. Então, aquilo que vai dar a natureza jurídica do tributo é o fato gerador. As outras duas opções que você tinha à sua disposição é pelo crédito tributário correspondente e pela obrigação tributária que lhe dá origem. Essa talvez tenha sido a questão um pouquinho mais difícil de solucionar entre as 5 que compuseram a prova que vocês fizeram. Mas eu fico feliz em saber que a maioria acertou. E acertou porque vocês tiveram um compromisso com as aulas até o presente momento e eu espero que continuem assim. Quinta questão. Na forma das respectivas leis, para custeio do serviço de iluminação pública, a Constituição Federal autoriza os municípios e o Distrito Federal a instituírem. Nós temos aí 5 alternativas. A primeira é tarifa, a segunda é preço público, a terceira é taxa, a quarta contribuição e, finalmente, a quinta é imposto. Nós também falamos a respeito disso em sala de aula. Inclusive, lembrei a vocês de uma briga judicial que durou muitos anos em relação à cobrança da taxa de iluminação pública, que em relação ao fato gerador questionava-se a natureza jurídica e havia-se a defesa de que taxa não era a forma adequada para tributar o tipo de serviço prestado, nesse caso aqui, a iluminação pública. E o artigo 149-A da Constituição Federal veio dirimir a questão definitivamente para nós e determinar que a instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é a saída. Eu espero que você tenha acertado a maior parte das questões para saber qual foi a sua nota. E agora? Bom, o sistema automaticamente gerou a nota de prova para vocês, não foi isso? Muito bem. A essa nota de prova, nós vamos acrescentar a nota das ADAs. Foram 2 atividades discentes autônomas. Se você fez apenas uma delas, você tem mais 5 pontos. Se você fez as 2 ADAs, você deve somar a sua nota de prova mais 10 pontos. Já se você não fez nenhuma das ADAs, você teve um prejuízo de 10 pontos na sua avaliação da primeira etapa. Em relação às ADAs, não há mais o que fazer. Já na próxima aula, amanhã, eu vou divulgar para você qual será a data e quais serão as ADAs. Se nós vamos ter apenas uma ou 2. Eu acredito que 2 seja a melhor forma de nós distribuirmos a pontuação. Infelizmente, pelo andar da carruagem, nós vamos identificando uma impossibilidade de fazer aquela mostra de pôsteres no Congresso Nacional dos cursos de Contábeis, Administração, Gestão Comercial, Logística, Direito e Pedagogia da Unipac. Nosso calendário está ficando muito apertado, nós já estamos em maio, em junho nós temos que finalizar a segunda etapa e em julho você já vai estar, se Deus quiser, com a sua consagração na mão, em especial aí os queridos alunos e alunas do curso de Contábeis que estão finalizando os seus estudos, estão pertinho de obter o seu bacharelado pela Faculdade Presidente Antônio Carlos. Então, na aula de amanhã, a gente passa as datas, acerta tudo direitinho e atribui pontuação para as ADAs da segunda etapa.
Em relação às ADAs da primeira etapa, se você perdeu, não tem mais o que fazer. Ah, professor, mas quando a minha nota vai aparecer fechada no portal? As notas serão fechadas assim que nós finalizarmos a oportunidade de prova em segunda chamada para quem perdeu a prova na semana passada. Qual é o procedimento? Você deve enviar para mim, seu professor, um pedido para prova em segunda chamada ainda até amanhã. Segunda e terça-feira é o seu prazo. E nós vamos estar fazendo essa avaliação de segunda chamada já na sexta. Então, se você perdeu a prova, não perca tempo. Peça segunda chamada. Você vai dirigir o pedido para mim com cópia para o seu coordenador de curso, professora Maria Antônia ou professor Maurício, de acordo com o curso que você estiver cursando, já que essa aula é uma aula de turma compartilhada. Então eu peço que direcione para mim o pedido de segunda chamada de prova, mas faça isso com cópia também para o seu coordenador. Então logo nós tenhamos fechado as notas de prova em segunda chamada, o professor aqui vai se debruçar sobre o sistema, fazer o levantamento de quem fez uma ADA, de quem fez duas ADAs e de quem não fez nenhuma, fazer a somatória das notas e fechar a sua nota no portal. Mas enquanto isso não acontece, você mesmo pode fazê-lo. É só pegar a sua nota de prova e cada ADA teve valor atribuído 5. Então, se você fez uma, acrescente mais 5 pontos ao seu total. Se você fez as duas ADAs, acrescente mais 10 pontos. O e-mail é aquele que você já está habituado, francois.ramos@hotmail.com. Também pode falar comigo em inbox pelo Facebook ou, se preferir, fazer o seu contato via WhatsApp 34 92 000 1572. Foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Aguardo todo mundo para a aula de amanhã, quando a gente vai definir direitinho como é que vão funcionar as avaliações da segunda etapa de avaliação, para a gente coroar com muitos louros esse esforço que tem sido feito por todos vocês alunos, por todos os professores, para superar esse momento difícil em que o coronavírus nos impõe tantos desafios. Espero que a imagem, que o som, que a aula de hoje tenha ficado um pouquinho melhor e nós vamos tentando aperfeiçoar para as próximas aulas, para os próximos vídeos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã!